Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e hoje eu vim aqui falar pra vocês o meu veredito, o que eu achei da série Elite, que é uma série espanhola, original da Netflix, que tem até alguns atores aí da série La Casa de Papel também, que fez muito sucesso no Brasil, no ano passado e tal. Esse ano eles lançaram essa série Elite e ela chegou na semana passada com 8 episódios. Já assisti esses 8 e vim aqui comentar pra vocês tudo que eu achei, como é que foi. Se você ainda não assistiu, não se preocupa que a maior parte do vídeo não vai ter spoiler. Quando for começar a ter, eu aviso, tá? Mas pode assistir de boa aqui, que você não vai ter nenhuma informação que não deveria antes de assistir. E uma frase que resumiu bem essa série, que eu já vi em alguns outros lugares, é que ela é uma série teen feita pra adultos. Por quê? Porque a maior parte do elenco são adolescentes, mas a história, o jeito que a história desenrola e algumas coisas que acontecem em cena são voltadas para o público adulto, como cenas de sexo, assassinato, drogas, homossexualidade e um monte de outros temas que normalmente são tratados por pessoas maiores de 18 anos. Tanto que a série foi classificada para maiores de 18 anos. Mas isso foi principalmente por causa das cenas de sexo mesmo, porque tem bastante nudez, tem bastante sexo, tem bastante bunda, bastante peito pra todo lado, então, né, não é qualquer adolescente que pode assistir. Chuva de teta. E do que a série se trata? Ela conta a história de 3 adolescentes, que eles eram de uma escola pública, eles são pobres e tal, só que a escola desabou. E aí a construtora, que era responsável por essa escola, deu bolsa pra 3 alunos da escola pública pra ir pra uma escola particular, que só tem riquinhos, pessoal, né, da alta sociedade e tudo mais, pra eles estudarem lá. Porém, com a ida deles pra lá, eles foram como bolsistas, e aí os alunos riquinhos não gostaram muito, e começou a ter muita intriga entre as classes sociais aí, e essas intrigas no final da série resultaram em um assassinato. Na verdade, foi o começo da série, né? Começou com assassinato e veio... É spoiler isso? Não. Só que, né, como a Bia disse, esse assassinato, ele já é mostrado logo no primeiro episódio. A série, ela mescla, tipo, o que tá passando no momento com alguns flash forwards, que é flashback do futuro. Vai passando algumas cenas do futuro, mostrando que uma pessoa foi assassinada e a polícia interrogando alguns possíveis suspeitos desse assassinato. E aí, ao longo dos episódios, a gente vai descobrindo um pouco mais sobre cada personagem, quem que é mais suspeito, quem que não é, a gente vai tentando deduzir quem foi que matou. E como eu disse, essa série, ela tem 3 atores que eram de La Casa de Papel, que era o Rio, o Denver e a Alison, que é aquela riquinha que ficou refém lá na Casa de Papel. Ela apareceu muito pouco, mas é esses 3 atores que estão agora em Elite. O Rio agora é o Christian, que é um dos alunos pobres que ganharam bolsa pra escola particular lá e tal, só que ele é meio que um influencer digital, ele gosta de tirar muita foto, ele gosta dele mesmo, ele é meio narcisista e tal, e ele tá tentando a todo custo conseguir a fama, conseguir o sucesso através da imagem dele. E eu posso dizer que pra mim, ele foi um personagem muito mais cativante e legal de acompanhar do que o Rio lá na Casa de Papel. Você também acha? Sim, ele era chatinho, não chato como ele era legal, mas eu acho que o romance dele com a Tóquio ficou chato. É, isso é verdade. E aí tem também o Denver de La Casa de Papel, agora ele é o Nano, que ele é o irmão do Samuel. O Samuel é um dos alunos também pobres que ganharam bolsa, ele é o irmão do Samuel. Só que ele é um pouquinho mais velho, né, não chega a ser tão mais velho, mas é um pouco mais velho que o Samuel. E ele é um ex-presidiário, ele acabou de sair da prisão e ele adquiriu uma dívida lá que ele tinha na prisão. E aí ele tá tendo que correr atrás pra pagar essa dívida que ele deixou com alguns presidiários, em troca de proteção, antes que aconteça alguma coisa com a família dele, né, com a mãe, com o irmão dele e com ele mesmo, claro. Que também, eu gostei muito do Denver lá na Casa de Papel, mas aqui ele arregaçou como Nano, você gostou? Não, ele arregaçou nos dois, Nos dois eu foi acho. muito bem, né? Ele é um bom ator. É, eu também gostei. E é bem diferente, né, um do outro. Sim. Não ficou dando aquela risada estranha dele. É verdade, ele tem uma risada mais estranha, né? Mas Nossa, o que não mostrou. aconteceu com a risada dele? Eu acho que era do personagem. Gente! Ele Diferente, é ótimo, né? então. Ele é muito bom. Arrasou, Denver. E por último também a Alison Parker, como eu disse lá em La Casa de Papel, ela teve uma aparição muito, né, ofuscada, apagada ali, mas agora ela é uma das personagens principais, ele é a Marina, que é uma das alunas ricas que já estavam na escola e tal, só que diferente dos outros alunos ricos, ela tentou simpatizar, tentou fazer amizade com esses alunos pobres que acabaram de chegar, só que esse negócio de ela querer ser amigo dos dois lados acabou dando algumas merdas aí ao longo desses 8 episódios. E obviamente a personagem dela, por ter mais destaque aqui, foi muito melhor também do que a Alison Parker lá na Casa de Papel. Acho que não dá nem pra comparar tanto porque ela apareceu pouco lá, mas aqui dessa vez ela teve muito mais protagonismo e o papel dela foi bem legal. Você gostou? Gostei. Foi legal. Eu gostei dos dois. Eu acho que dos 3 o melhor ator mesmo é o Denver. Mas o Rio e ela são muito bons atores também, porque eu não consigo enxergar o Rio no Christian. No Christian também não. E Entendeu? nem a Alison da Marina. Parecem né? pessoas totalmente diferentes. Sim, isso é eu verdade. acho que significa que eles estão fazendo um bom trabalho. Agora a questão é, né, que muita gente tá se perguntando por aí. A série... Muita gente tá se perguntando. A gente sabe que ninguém perguntou. A gente sabe que ninguém perguntou. Mas a grande questão é, a série, apesar de ser teen, ela é realmente voltada pro público adulto? Dá pra um adulto maior de 20, 25 anos assistir e gostar da série? Dá tranquilamente, por quê? A série, ela realmente tem algumas coisas bem adolescentes, mas por quê? Porque os personagens são adolescentes. São alunos de escola, na faixa de 16, 17 anos. Nossa senhora, crê em Deus Padre. São- Misericórdia.
Pô, deixa eu gravar. Misericórdia. São alunos ali da escola, da faixa de 16, 17 anos ainda e tal. Tem aqueles romances, tem intrigas entre eles, coisas bem adolescentes mesmo. Só que não é só isso, sabe? Os romances, esses que acontecem, eles são meio que o segundo plano, eles compõem a história, não são o assunto principal. O que é o assunto principal? O que envolve? O assassinato, as brigas, o mistério, roubos, homossexualidade, tem personagem infectado com o vírus do HIV. Então são assuntos realmente adultos que dá pra agradar esse público, mas dá pra agradar adolescentes também. Só que o problema do adolescente é que tem aquela questão do sexo, da nudez e tal, e aí vai de cada um querer assistir ou não. Mas dá pra agradar sim o público adulto, porque os romances e as intrigas não são o tema principal. Pode ficar tranquilo, se você tiver mais dessa idade e não curte essas séries adolescentes, você vai gostar de Elite mesmo assim. Vai mesmo. É uma série que eu acho que vai agradar mais adulta até do que adolescente. Verdade, também acho. Não- Exatamente porque o romance não é o foco, né? não é um teen bobão, sabe? É um teen... Não é teen, pra mim não é nem teen. É só os adolescentes, Cara, só os personagens. as coisas que eles contam, tipo, até os romances deles não são um romance bonitinho, não. É tudo romance problemático. É verdade. Sabe? Não tem ninguém que tem um romance ali, ai, estamos namorando, estamos felizes. Não tem ninguém. Tem até romance com 3, né? É, romance de 3, romance de 2, romance de 0 de pessoas. E em várias críticas, se você procurar por aí, você vai encontrar essas séries sendo comparadas com várias outras, principalmente adolescente, e realmente tem um pouquinho de cada série que a gente já conhece, são séries bem conhecidas. Como, por exemplo, Gossip Girl. Dá pra você comparar um pouquinho, por quê? É uma série que se passa numa escola, que tem os adolescentes mais riquinhos, que tem os adolescentes mais pobres, as tretas que tem entre eles. Pra esse lado, dá pra comparar um pouquinho com Gossip Girl. Mas também a gente pode comparar, por exemplo, com Riverdale, que é outra série teen, entre aspas, feitas pra adultos, que tem assassinato, tem todo um mistério, tem toda uma treta um pouco mais pesada ali, tem um clima um pouco mais sombrio. Só que eu acho que a série que eu mais posso comparar aqui é com How to Get Away with Murder. Não sei se você já assistiu, mas é a série lá com a Viola Davis. Lá nessa série, toda temporada tem um assassinato misterioso e a gente, a cada episódio, vai tentando descobrir quem que foi o verdadeiro assassino e ver o que vai acontecer com ele, tentar acusar e provar que ele foi realmente o assassino, ou ela e tal. E é mais ou menos o que acontece em Elite também. Um personagem morre e aí a gente vai acompanhando aí os suspeitos, os interrogatórios que tem em todos os episódios, com os flash forwards, pra tentar descobrir quem foi que matou. A única diferença, talvez a maior diferença no caso, é que em How to Get Away with Murder, todo mundo é suspeito no começo, todo mundo é suspeito. E a cada episódio a gente vai descobrindo álibis e algumas coisas que vai eliminando um suspeito aqui, um suspeito ali, até chegar em uma pessoa só. Em Elite, eu senti que foi diferente. Ninguém era suspeito no primeiro episódio, acho que um só era suspeito, porque foi pego com a mão cheia de sangue na cena do crime e tal, a gente tinha um suspeito. Só que a cada episódio que ia passando, a gente começava a suspeitar de outra pessoa, porque a gente descobriu uma nova motivação, ou no interrogatório a pessoa falava algumas coisas que deixavam ela como suspeita. Então, cara, quando chegou no 8º episódio, que era o último, todo mundo virou suspeito. Então, teve um efeito reverso. No último episódio, não sei se você percebeu, a série fez com que todo mundo, todos os personagens da série pudessem ser culpados. Sim, todo então. mundo, tipo, os pais, todo mundo. Então todo mundo podia ser culpado do assassinato. Então não foi aquela coisa que todo mundo é e de repente foram se excluindo, foi ao contrário. Tipo, uma pessoa é, de repente todo mundo. Tanto que no final todo mundo odeia a personagem que morreu. Todo mundo. Então por isso que deixa as pessoas, quando o suspeito do assassinato, o suspeito não, quando mostra quem assassinou de fato, pra mim foi uma surpresa. É uma das pessoas que eu não esperava. Realmente. Que eu nem queria que fosse, na verdade. Mas além dessas, também eu poderia comparar, por exemplo, com 30 Reasons Why, que é uma outra série da Netflix. Só que essa eu não posso falar muito sem entregar a trama da história. Então, lá pro final do vídeo, quando eu for falar algumas coisas que tem spoiler, falar um pouco mais da história em si, aí eu vou falar minha comparação aí com 30 Reasons Why, mas dá pra lembrar um pouquinho sim. E fora tudo isso que a gente falou, eu acho que Elite, ela trouxe umas questões muito importantes pra gente. Primeiro, a representatividade. É uma série espanhola, que fez muito sucesso. Normalmente a gente tá acostumado com séries americanas. Então é legal ver que outros países também produzem séries legais. La Casa de Papel foi um exemplo e Elite é outro. E são duas séries totalmente diferentes. Além dos atores que tem em comum, uma série não tem nada a ver com a outra e ambas são muito boas, em temas diferentes, cada uma no seu lugar. Então, eu acho que a primeira coisa a mostrar é que séries boas não existem só nos Estados Unidos. Não, as espanholas estão Arregaça. pisando. Caraca, muito boa. São, tipo, duas séries que são fodas. Assim, não tem o que falar. São maravilhosas. Outra coisa de tema importante que a série também traz é a aceitação de culturas diferentes no meio de outras culturas. Ficou muito confuso isso. Mas, por exemplo, tem um núcleo ali, tem uma família em Elite que eles são muçulmanos. E eles estão na Espanha. E tem toda essa dificuldade das pessoas aceitarem a religião e os costumes deles. Da Nádia, que é uma das estudantes que tem que ir pra escola, uma das pobres que tem que ir pra lá, ela usa um lenço aqui que eu esqueci o nome, você lembra? Raiz.
hijab, alguma coisa assim. E ela tem que usar, mas porque ela quer, ela não é obrigada. Ela é obrigada através da religião dela, mas se ela quisesse não usar, ela poderia, só que ela quer. Mas a escola não aceita. Falou que se você continuar usando lenço, você vai ser expulsa, sabe? Então tem toda essa dificuldade de uma cultura diferente, de uma religião diferente ser aceita em alguns lugares. Isso é um tema bem importante a ser discutido também. Outra coisa que a série trouxe também, que é importante a gente ver e que acontece no dia a dia, é o tráfico de drogas entre adolescentes, né? O tráfico e o consumo também. Seja de qualquer classe social, dos pobres, dos ricos. É uma coisa que acontece com todo mundo, em todas as famílias. Então é uma coisa que a gente tem que estar atento também para os nossos filhos, primos, tios, mães, pais, todo, inclusive adultos também, utilizando drogas. Então é um tema importante também que tem que ser trazido para discussão pra gente tentar combater isso. Outra coisa que acontece muito também, né, que são os segredos entre as famílias perfeitas, as famílias tradicionais. Todo mundo como se fosse uma família perfeita, mas no fundo tem muita intriga, tem muita mentira, tem muita coisa um escondendo do outro, muita gente fazendo merda, pai que usa cocaína, que faz não sei o que burla as leis da construtora. É muita gente fazendo merda em todos os lados da família. E mesmo assim, eles têm a cara de pau de ter preconceito com as outras famílias que não são tradicionais, mas que são mais honestas que eles. É uma coisa também muito próxima da nossa realidade. A série também ainda traz pra gente o tabu da homossexualidade que, mano, 2018, velho, não deveria mais existir isso, mas ainda existe muito. E os filhos com medo de contar pros pais ou pros amigos que é homossexual, por medo do que vai acontecer, por medo do que as pessoas vão pensar, do jeito que as pessoas vão reagir, começar a tratar eles diferentes. Então ainda é, sim, um grande tabu no mundo inteiro. Se uma série espanhola tá fazendo isso e a gente vive isso aqui no Brasil, é uma coisa que ainda tem no mundo inteiro, que a gente precisa parar com esse tabu, sabe? Colocar como uma coisa normal, porque eles são pessoas normais, homossexual, heterossexual, trans, qualquer gênero, são pessoas comuns, que querem ser felizes como qualquer outro. E uma outra coisa que é bem raro de retratar, mas é uma realidade tão presente na vida de muita gente, é a pressão que os pais colocam sobre os filhos, sabe? Quer que o filho siga a mesma carreira, a mesma função, a mesma profissão, que tome conta da empresa, que faça isso, que faça aquilo. E, mano, são só adolescentes, sabe? Cada um tem que descobrir o que quer fazer na vida. E a série traz isso também, os pais querendo impor nos filhos a vontade deles, e a pressão que os filhos sentem com isso, e como isso pode levar eles a fazer merda, usar droga, fazer um monte de outras coisas. Porque é muita pressão, velho. Você não quer desapontar os pais, você não quer jogar os pais, o dinheiro dos pais que eles investiram fora. Então tem toda uma pressão psicológica puta grande e que acontece o tempo todo, em várias famílias. Já conheci muitas pessoas desse caso. E se você parar pra pensar, sempre vai ter um amigo, uma amiga, um primo que também passa por isso. Sempre os pais querendo, faz esse concurso, você tem que fazer essa profissão, você tem que aprender isso pra pegar meus negócios um dia. E não é bem assim, sabe? Os adolescentes têm que se descobrir o que gosta pra poder fazer. É uma pressão muito foda pra colocar em cima de um adolescente. Então esses são só alguns dos temas que em apenas 8 episódios a série faz a gente refletir bastante quando a gente assiste. É uma série bem profunda, com várias camadas aí que dá pra assistir várias vezes e sempre encontrar uma coisa nova pra gente poder refletir um pouco. E sobre a história, né, ali no final, sem dar spoiler ainda, mas no final mostra quem que assassinou, como é que foi esse assassinato e tal, e foi uma coisa surpreendente de certa forma e convincente também. Porque não é aquela pessoa que você sabe quando você desconfia de um monte de gente, aí vem uma pessoa totalmente diferente e mata por um assunto, por um motivo nada a ver. Não é o caso de Elite. Foi um motivo real e que dá pra entender como que o assassino ou assassina chegou naquele ponto e acabou fazendo aquela coisa, entendeu? Então me convenceu o final, apesar de eu não ter desconfiado dessa pessoa, mas me convenceu a motivação e o jeito que aconteceu, sabe? Foi muito bem feito esse final também, então sem decepção do começo ao fim. Fora que as cenas que vêm após o assassinato, porque o assassinato em si não é a última cena do episódio, tem algumas coisas que acontecem depois. E as cenas que vêm a seguir, mano, é de tirar o fôlego. Uma outra pessoa encontrando o corpo da vítima, sabe, sangrando. Mano, é muito tenso ali, você fica muito tenso assistindo essas cenas seguintes ao assassinato, é bem tenso. E falando um pouco sobre os personagens ainda da série, eu acho que 98% ali dos personagens me convenceram tranquilo, foram muito bens, cada um com a sua particularidade, com a sua mania, com o seu jeito, sabe? Todo mundo me convenceu muito bem. O único que eu não gostei foi o Samuel. Por quê? O Samuel é um dos principais, só que ele é muito sem sal. Ele não tem expressão, ele não tem paixão por aquilo que ele tá falando, sabe? Ele é um menino simples, inteligente, que, sabe, trabalhador, que é garçom e tal, faz por onde ganhar seu dinheiro ali, se apaixona por uma das meninas principais também e tal, não sei o que, aquele menino bonzinho, que é um filhinho bom e tal, tenta fazer tudo pelo lado certo, só que, mano, não convence, sabe? Parece que é um menino que ele, é a primeira vez que ele tá atuando, ele decorou as falas e tava nervoso e falaram, vai você mesmo, sabe? Eu não gostei do papel dele, pra mim foi muito sem sal, foi uma ou duas cenas ali durante esses 8 episódios que ele se entregou ao papel, mas de resto ele tá sempre sem expressão, tá sempre falando baixinho, olhando pro lado e tal, não sei o que. Eu não gostei, não me convenceu, eu poderia facilmente ser trocado por outro personagem. O que você acha, moço? Você gostou dele? Eu gostei, mano. Você gostou?
tão ruim, não. Não é maravilhoso, mas também... Mas por ser o protagonista, acho que ele teria que ser mesmo Sim. um dos protagonistas. Então, pra concluir, ainda sem falar de spoiler, sem falar de nada, é uma série muito boa, que vai te agradar se você assistir, seja você adolescente ou adulto, seja que você goste de mistério, de assassinato, ou de romance, ou de intrigas, ou de treta, qualquer coisa desses assuntos que você gostar, você vai curtir muito a série. Eu recomendo que assista no áudio original, no espanhol, apesar de não ser o idioma que a gente tá acostumado a ouvir, mas é muito legal você ouvir um puta merda, com ênfase, sabe? É muito mais legal. Merda. Então, assim, são pouquinhos episódios. Eu não achei uma série maratonável. Sabe aquela série que acaba o episódio e fala, mano, eu preciso ver o próximo episódio? Ela não termina com um gancho pro próximo. Ela termina com uma revelação bombástica. Fala, caramba, mas não é aquele que quer te puxar o próximo episódio. Porém, são só 8 episódios e você assiste querendo mais. Não tem aquela necessidade, mas tem aquela vontade de continuar pra ver o que vai acontecer a seguir. Então ela não é maratonável, mas dá pra maratonar tranquilo em um dia, porque são só 8 episódios. Foi praticamente o que eu fiz e vale muito a pena. É aquela série que você vai terminar e fala, caramba, não perdi meu tempo. Estou satisfeito com o final e estou ansioso pela segunda temporada, que inclusive foi confirmada por um jornal da Espanha chamado El Confidencial, mas a Netflix ainda não se pronunciou. Provavelmente vai ter sim segunda temporada, que foi muito boa. Se não tiver, mas não tem nada oficialmente confirmado. Amor, deixou, tipo, muito gancho pra próxima. Sim, assim, mas pode não acontecer. Mas deixou muito. Tudo bem que, tipo, pra ter a próxima, essa primeira aí tem que ser assistida, né? O povo tem que assistir. Então. Né? Porque eles não vão fazer uma série porque 100 pessoas assistiram. Mas se ela ficar ali no ranking da Netflix, com certeza. Eu acho que eles montaram a série pra ter continuação. Sim, com certeza. Eles montaram pra ter uma segunda temporada, que realmente depende da audiência e do quanto a série tá querendo investir. Mas provavelmente vai ter sim a segunda temporada e pode ser que chegue lá pro segundo semestre do ano que vem. Mas vamos esperar. Lá no grupo do WhatsApp que eu criei, quando tiver confirmado a segunda temporada, eu aviso vocês. O link tá aqui no primeiro comentário. Então é isso. Se você ainda não assistiu Elite, vai lá, assiste. É uma série que eu tenho certeza que você vai gostar, você não vai se arrepender. E depois você volta aqui pra continuar esse vídeo daqui pra frente, porque a partir daqui eu vou falar algumas coisas com spoiler, algumas coisas que aconteceram durante a série. Então se você ainda não assistiu e não gosta de spoiler, pode parar por aqui pra não estragar a sua experiência. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, até a próxima, valeu! E a partir de agora eu vou falar algumas coisas aí pra quem já assistiu a série, ou pra quem não assistiu ainda, mas não liga pra spoiler. Vamos comentar um pouquinho sobre as coisas que aconteceram na série. Bom, primeiro o que eu vou falar é que eu tinha comentado lá no começo do vídeo, ali no meio, que a série pode ser comparada com 30 Reasons Why. Por quê? A Marina, ela pra mim ficou muito parecida com a Hannah. É aquela personagem que ela tenta ser amiga de todo mundo, mas faz merda com todo mundo, acaba errando pra todos os lados, todo mundo começa a odiar ela e no final ela morre. E aí todo mundo fica lamentando a morte dela. Exatamente igual 30 Reasons Why. E o Samuel é igual o Clay, que é aquele amigo bobinho, apaixonado, que não tem coragem de falar que é apaixonado por ela, mas que mesmo assim faz de tudo por ela, e que no final a menina morre porque ele não fez nada que ele poderia ter feito, alguma coisa pra evitar, e depois ele fica se lamentando e fica todo puto, mas não deixa de ser um personagem sem sal que poderia ter sido interpretado muito melhor. E os demais personagens, né, que são os amigos da Hannah em 30 Reasons Why, aqui são os amigos da Marina, cada um fazendo sua merda contra ela também, as pessoas odiando, mas depois todo mundo lamentando, mas cada um teve a sua parte de erro aí pra chegada do final ali do que aconteceu. Então, assim, muito parecido. E agora eu vou falar um pouquinho de cada personagem, porque eu não consegui falar da história como um todo. Eu vou comentar bem brevemente o que eu achei de cada um dos personagens. Primeiro a Marina, que foi a principal aí, que foi assassinada e tal. Mano, eu gostei muito da atuação dela, foi muito melhor do que lá em La Casa de Papel. Muito melhor não, porque lá foi bom também, porque ela não teve muito destaque, mas aqui eu achei que ela foi muito bem. E uma coisa que me chocou muito, logo no primeiro episódio, foi quando ela revelou que ela tinha o vírus do HIV, que ela era soropositiva. Mano, foi uma coisa que eu realmente não tava esperando. Você tava esperando? Não. Quem tava esperando? Quem tá esperando? Ninguém sabia. Se você não sabia que tinha um personagem com vírus do HIV lá, você não tava esperando por isso, não tem como. E aí, ao longo do primeiro episódio foi mostrando ali que ela tinha algum problema, que tinha acontecido alguma coisa, mas não falava o que era e nunca tinha passado pela minha cabeça, porque não é algo que normalmente é retratado nas séries. Então foi um choque muito grande. Ela é uma jovem de 16 anos, já com o vírus da AIDS, então foi bem tenso, assim. E ela me convenceu muito, porque ela é uma jovem que foi diagnosticada com HIV. Mano, não tem como um adolescente viver bem, sempre feliz, sempre sorrindo, sabendo que tem isso, por mais que seja tratável, por mais que ela esteja tomando remédio, seja indetectável, seja intransmissível, mas por mais que seja tudo isso, você tá com AIDS, cara, e um jovem de 16 anos, então não é fácil lidar com isso. Então as expressões dela, as coisas, as atitudes que ela toma depois que ela já tá com esse vírus e tal, me convenceram bastante. Eu acho que é o melhor jeito que um jovem poderia agir, do jeito que ela agiu durante esses 8 episódios. E, infelizmente acabou resultando na morte dela, mas ela tentou fazer o melhor que ela podia na situação que ela estava, fora a família bem chata que ela tava, né, o pai fazendo merda, um monte de gente fazendo merda,
ela não tendo apoio de ninguém, a mãe tendo vergonha de conversar com ela sobre isso, ela tava totalmente isolada. Então, assim, me convenceu bastante. Foi uma personagem que eu curti na série. Outro que eu gostei muito foi o Guzman, que é o irmão dela. É um personagem que eu peguei ranço logo no primeiro episódio, porque ele era aquele mimadinho chato que, sabe, que queria tudo pra ele, que o mundo era dele. Ele é dono do mundo porque ele tem dinheiro e os outros não têm. Porém, pra mim, ele foi um personagem que evoluiu muito, sabe? Aquele personagem que é mimado, mas que ele é mimado por causa do jeito que ele foi tratado. Ele era adotado, mas ele foi criado por pais que mimaram ele, que são também acham que são os donos do mundo e tal. E ele viu a irmã dele sendo abusada, não viu, né? Mas ficou sabendo que a irmã dele foi abusada, que contraiu o vírus e tal. Então, por tudo que ele passou, é compreensível que ele era daquele jeito. Mas aos pouquinhos, conforme ele foi conhecendo a Nádia e tal, ele foi melhorando, foi evoluindo como personagem, começou a defender muito a irmã dele, mesmo contra os pais. Então, assim, como pessoa, ele evoluiu muito e foi um personagem que eu gostei pra caramba. Aí tem a namorada dele também, que foi a Lu, foi uma personagem que só fez merda também, só fez intriga pra todo mundo. Eu queria que ela tivesse se ferrado um pouquinho mais, eu acho que foi poucas coisas que aconteceram com ela, até ela ter sido suspensa e tal. Ela poderia ter se ferrado um pouquinho mais, mas, mesmo assim, eu gostei um pouco. Ela terminou bem, no meu conceito, pelo menos, porque ela foi lá, ajudou o Guzman, que quase, quem sabe o que teria acontecido com ele, se ele teria realmente pulado lá do abismo depois que a irmã dele morreu. Então ela foi lá, correu atrás dele, conversou com ele, abraçou, sabe, falou não pula e tal, não sei o que, foi lá, acabou provavelmente salvando a vida dele. Então ela terminou no alto, assim, no meu conceito. Assim, eu queria que ela tivesse ferrado um pouquinho mais mesmo assim, porque ela fez muita merda, me deu um pouquinho de sentimento de impunidade pra ela. Assim, é que no caso dela, ela faz as coisas muito pelo dinheiro e tal, pelo status, mas com o Guzman, ela gosta mesmo dele. Então aquilo não foi um ato egoísta dela, que nem todos os atos dela estavam sendo egoístas, porque ela realmente gosta dele. Isso é verdade. Aí tem também a personagem Nádia, que é a muçulmana e tal, que é uma das alunas pobres. Ela foi uma personagem boa pra mim também, acho que ela evoluiu um pouco também. Ela era aquela que seguia exatamente regrado ali tudo que o pai dela e a religião dela falava, só que aos pouquinhos ela foi se descobrindo quem ela realmente é, do que ela realmente quer fazer, o que ela realmente gosta, o que ela fazia por ela, o que ela fazia pelo pai dela, e conseguiu diferenciar essas duas coisas ao longo desses 8 episódios. Então pra mim ela também evoluiu bastante, e foi uma coisa legal, falando do Guzman e da Nádia, que eles tiveram um relacionamento de amizade que tudo indicava que se fosse uma série mais clichê, eles iam acabar juntos, mas não foi assim que aconteceu. Eles realmente terminaram a série como amigos, porque era o que ela falava o tempo todo que eles seriam, e era o que realmente, de uma certa forma, ele também queria. A amizade dela, porque ela fez dele um cara melhor. Então, foi legal não ter esse clichê. O vilãozinho se apaixonar pela mocinha, se transformar num menino melhor e eles acabarem juntos, que é a coisa que acontece em 95% das coisas, dos lugares que tem essa história. Dessa vez não, ele realmente terminou com a Lu, pelo menos nessa primeira temporada, apesar de ainda ter uma certa amizade com a Nádia, porque a Nádia fez dele um homem melhor. Então foi uma coisa que eu gostei também nela e na história deles dois. Mas ele tava, não sei se ele tá ainda, mas ele estava apaixonado pela Nádia, assim, só que... Mas eles não acabaram juntos, mas ele ainda gosta da Lu. Eu acho que ele tava mais confuso, assim, exatamente porque ele só via a Lu como uma menina que só faz as coisas por ela mesma, do mesmo jeito que você via ela. Mas eu acho que era mais um sentimento de confusão, assim, por elas duas, ele não sabia muito bem o que ele tava sentindo, eram duas meninas totalmente diferentes, uma bem altruísta e outra bem egoísta, mas no fundo ele acabava gostando dela, assim, porque... Aí tem o Omar, que é o irmão da Nádia, que pra mim, coitado, ele tava muito apagado no começo da série, ele era um personagem bem coadjuvante, mas ao longo da série ele foi ganhando mais destaque e tal, e foi o que mais sofreu, coitado, né? Ele era... Já não bastava ser muçulmano, já não bastava ser ruim na escola, aí é homossexual, aí começou a vender drogas pra conseguir sair de casa, e quando o pai dele descobriu, mano, o bicho quase apanhou só por ser homossexual, tomou mais bronca por ser homossexual do que por ser traficante. Verdade. E o que ele deve passar por causa disso deve ser muito tenso, então, coitado, sofri pra caramba por causa dele, por causa das coisas que ele passou. Tem também o Ander, que é um outro homossexual, mas que pra ele foi um pouco mais fácil, porque os pais, apesar de, né, terem uma certa dificuldade de aceitação, ali aceitaram até que bem, dentro dos limites da mentalidade deles, mas eu acho que a maior pressão mesmo que o Ander sofria é realmente pela pressão dos pais de querer que ele fosse um tenista profissional e tal, que era uma coisa que ele não queria. Tanto que quando eles falaram que ele era gay, o pai dele falou, você vai ser o primeiro jogador de tênis gay a ganhar, vai ser muito famoso. E aí ele fala, tudo bem se eu transar com homens desde que eu seja campeão, né? Então, é assim, é bem tenso. Ele sofria duas vezes também, né? Por ter a pressão dos pais e por ser homossexual. Conseguiu se livrar de um peso nas costas, mas ainda assim, faltava mais alguma coisa pra ele enfrentar, coisa que ele fez no final do último episódio. Então, é um outro que sofreu também, coitado. Aí teve também o Samuel, como eu disse, ele foi muito sensal pra mim, poderia ter sido muito melhor. Mas aí teve também o Nano, que é o irmão dele, que tentou fazer a coisa certa ali, tá, que acabou saindo da prisão, mas que foi um personagem que evoluiu muito também, que, sabe, teve muitas coisas pra dar mais errado na vida, só que ele foi tentando se ajeitar aos pouquinhos do jeito que dava, foi lá, roubou os relógios só pra conseguir sair da dívida, ia tentar construir uma vida nova e tal, se apaixonou pela Marina. Então, ele, assim, ele evoluiu muito também, foi um personagem que me cativou bastante ao longo dos episódios, por mais que ele fazia as coisas erradas. Na hora das três, na hora que ele deu um socão no Guzman lá
primeira festa foi muito louco, você lembra? Foi muito louco na hora que ele deu esse soco, porque eu ainda não gostava do Guzman na época. E depois na treta generalizada que deu ali, ele brigando pra caramba também, mano. Foi um personagem que eu gostei pra caramba. Foi mancada ele ter ficado com a Marina e não contado nada pro Samuel? Foi, mas né... E ele sabia que o Samuel gostava dela. Ele sabia pra caramba. Sabia, Só que, pelas coisas que ele falou, ele começou a ficar com ela porque ele sabia que o irmão dele ia se machucar. Então ele queria espantar a menina, mas ele acabou se apaixonando por ela também. Então foi um personagem que evoluiu pra caramba. Foi muito bem feito. Teve também a Carla, que é uma psicopata louca, que, né, apesar de ser uma adolescente, já age como uma adulta da alta sociedade, que faz de tudo pra proteger a família e as merdas que a família faz, nem que isso signifique tirar a vida de alguém. Então ela já tá no nível dos pais, de todo mundo que é mais adulto, que já tá mais tempo nesse meio. Ela, de todos os adolescentes, é a mais parecida, que já tá mais evoluída nessa parte. Teve o Polo, que foi o menino que matou a Marina, que, mano, é realmente alguém que eu não esperava que fosse fazer isso, mas que foi compreensível, porque ele era um pau mandado da Carla e, obviamente, ele poderia, sim, fazer isso por ela. Mas foi um personagem também bem interessante, bem peculiar, né, no romance em trio ali com a Carla, eles dois querendo o Christian no meio, foi um negócio que estranhou bastante, mas que foi um personagem interessante de acompanhar, foi bem diferente. Era manipulado pela Carla, às vezes pelo Guzman, mas aos pouquinhos ele foi descobrindo o que ele realmente queria, só que a ganância, a obsessão dele acabou fazendo merda, acabou matando a menina lá, e eu espero que ele seja pego por isso. Você acha que ele gostava do Christian? Eu acho que sim. Eu acho que ele é bi, mas ele gosta mais de homem do que de mulher. Eu tive essa impressão. Eu acho que ele começou a gostar. Eu acho que ele tinha mais ciúme porque o Christian ficava mais com a Carla do que com ele, do que pela Carla ficar mais com o Christian. Eu também tinha essa impressão. E por último, o Christian, que, mano, pra mim, de longe, foi o personagem mais carismático, mais engraçado da série. Eu dava risada com ele em quase todas as cenas que ele aparecia. Foi um personagem muito legal, que me cativou muito, mas eu fiquei meio triste com as decisões que ele tomou no último episódio, né? De ele defender o Polo, de não caguetar, e quando o Samuel foi pedir ajuda, ele saiu andando, porque ou ele ficava quieto e conseguia a fama que ele tanto quer, né? Pelo menos chegava mais perto disso, ou ele caguetava tudo por causa do sofrimento do Samuel e da injustiça que tava rolando ali com o melhor amigo dele, que é o Nano. Então, essas decisões dele me entristeceram um pouco, mas é compreensível por tudo que ele viveu, por até a frase que ele falou, que ele é pobre e ele tem que fazer o possível e o impossível pra sobreviver, né? Então não dá pra julgar ele por causa das decisões que ele tomou, até porque não foi ele que assassinou. Mas, enfim, é uma vida que tá em jogo, né? Então ele poderia ter tomado a decisão melhor? Poderia. Mas ainda assim foi um personagem muito bom. Da primeira cena até a última, foi um personagem que eu gostei pra caramba na série. Então, assim, foi isso que eu achei da série, foi esses comentários aí que eu queria falar. Eu posso dizer que eu me surpreendi muito quando teve a revelação de quem que assassinou a Marina. Eu já esperava que ela era uma das possíveis vítimas, por ela ter o HIV, por algumas coisas que aconteceram no primeiro episódio. Eu imaginava que ela ia ser a vítima, mas as minhas apostas para assassinos eram o Samuel, o Nano e o pai dela, o pai da Marina. E não foi nenhum dos três, né? Foi o Polo, que foi a última pessoa que eu pensava que poderia ter feito isso. O mais sensato de todos. Mas foi proposital, porque ele não tinha dado nenhuma entrevista, nenhum depoimento até ali, né? Tinha. Tinha? Lembra que quando a Carla sai, ele entra e ele pergunta o que tá acontecendo? E ela fala, estão interrogando todos. Logo no começo. Não lembro, não reparei nessa que parte. ela sai e ele entra da sala de interrogatório. Então, assim, me surpreendeu. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acharam desse final? Se vocês já suspeitavam dele, de quem que vocês suspeitavam? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. E o que vocês esperam da segunda temporada também, que provavelmente vai ter, nada oficial ainda, mas é bem possível que tenha sim. E o que vai acontecer daqui pra frente, né? Será que o Nano vai conseguir sair da prisão porque ele foi preso injustamente? Será que vão encontrar a arma do crime? Porque, assim, na hora que eu vi o lago, eu sabia que o troféu tava lá. Tinha certeza. Só que, mano, como é que vai achar? Porque o lago é grande, não é um negócio simples. E o troféu não é de metal, não é só passar um detector de metais lá e achar. É um negócio um pouco mais complicado. Então, será que vão achar a arma do crime? Eu acho que sim, mas como é que vai acontecer, né? Qual que vai ser a trama da segunda temporada? O Christian vai pesar na consciência, ele vai ajudar. Vai falar alguma coisa, né? Assim, nem que seja onde está a arma do crime. Só que o meu problema da arma do crime é que tem as digitais do Samuel e tem as digitais do... É verdade, né? dele. Então, tipo, vai ficar tipo os dois. E como o Samuel é o pobrezinho, ele vai acabar se lascando mais. Mas ele contou que foi até ela na piscina. Ele tava lá, então é fácil. Agora o outro, de onde veio as digitais dele? Que ele falou que não tava, que ele né? falou que 9 horas só tava em casa. É verdade, isso pode ser um agravante. É. Bom, então é isso. Contem pra gente o que vocês esperam da segunda temporada, o que vocês acharam no final. Foi isso que a gente achou de Elite, a série original espanhola da Netflix. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu! Tchau.